As últimas notícias que a gente tem a respeito das negociações ou não negociações entre Estados Unidos e Irã é de uma ameaça vindo da Casa Branca aos ayatolás que controlam o regime iraniano, dizendo o seguinte: ou vocês chegam num acordo com o Ocidente liderados pelos Estados Unidos em relação ao seu programa nuclear, ou os Estados Unidos vão atacar o regime iraniano, podendo até derrubá-lo. E por que isso é importante? Muitas pessoas estavam perguntando, os analistas, nos últimos 18 meses, por que essa guerra entre Israel e Hamas se deu justamente agora? E existem várias formas de enxergar esse conflito entre Israel e o Hamas. A primeira delas é a mais clássica e a mais fácil. Basta enxergar o histórico das guerras entre Israel e Hamas. 2009, 2012, 14, 21 e agora. O que isso quer dizer? Que esta guerra de agora é mais um capítulo do conflito palestino-israelense, conflito Hamas-Israel, conflito Israel contra grupos terroristas palestinos que controlam regiões palestinas. E isso não é novo, é mais um capítulo deste sangrento conflito. Mas existem outras duas formas de enxergar a guerra atual entre Israel e o Hamas. A segunda forma é interpretar que não se trata de um conflito local, e sim de um conflito regional. Afinal, a gente tem o envolvimento do Hezbollah por muitos meses, o envolvimento dos Houthis e o envolvimento do Irã, que aliás é o patrono e o financiador de todos esses grupos. Sendo assim, não se trata de mais um capítulo, necessariamente, do conflito Israel-Hamas, mas do primeiro capítulo de uma guerra regional Irã-Israel. E uma terceira forma de enxergar isso seria chegar na seguinte conclusão: o mundo e a ordem mundial têm mudado, principalmente depois que a Rússia tomou a Crimeia e do início da guerra na Ucrânia. A gente vê, então, um mundo totalmente dividido, parecido muito com a época da Guerra Fria, só que de outra forma. Afinal, a Rússia não é mais a União Soviética e a economia do mundo, bem como a comunicação, transformou o mundo em conectado e globalizado. Ou seja, a gente poderia estar enxergando que a guerra, especificamente entre Israel e o Hamas, é o primeiro capítulo da segunda fase da Guerra Fria 2 que o mundo está vivendo há 10, 15 anos. E por que é importante isso? Porque dentro desta segunda Guerra Fria, ou dentro desta segunda fase deste problema entre Rússia, Estados Unidos, Rússia e Ocidente, autoritarismo e mundo democrático, existem subatores que guerreiam guerras a mando dos seus patronos. A Rússia é aliada do Irã. E se o Irã perde esta guerra, e provavelmente o Irã será forçado a fazer um acordo ou será atacado, isso pode levar a resoluções entre Estados Unidos e Rússia. Afinal, o Irã está enfraquecido, o Hezbollah perdeu, o Hamas perdeu, os Houthis perderam, e todo esse eixo, que de uma certa forma é aliado ou pelo menos conversa com a Rússia, perdeu a guerra. E se o golpe final, a última ação americana vai ser derrubar ou forçar o regime iraniano a abandonar o seu programa nuclear, isso pode fazer com que o regime iraniano se enfraqueça ou até mesmo caia. E se ele cair, a gente sim vai ter uma grande oportunidade e janela de chegar a uma resolução pacífica entre os israelenses e palestinos, libaneses e outros povos da região. Porque sem o patrono, Irã, e sem o Irã tendo uma relação próxima com a Rússia, todos esses grupos perdem poder, perdem financiamento e perdem motivações e coragem. Afinal, não tem uma superpotência ou uma subpotência por cima deles. E isso significa que pode haver resultados da mesma forma que aconteceu com a queda da União Soviética, que caiu e 2, 3 anos depois, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, sentou na mesa de negociações e, na teoria, reconheceu Israel na Conferência de Madrid e, posteriormente, nos Acordos de Oslo. Isso pode voltar a acontecer neste momento.